Bem, bom dia. Bem, bom dia, sejam todas e todas muito bem-vindos a mais um webinar aqui do Lab, do Laboratório de Inovação Financeira. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Baes, sou coordenador aqui do GT Instrumentos Financeiros e Investimentos. Eu divido essa coordenação junto com a Caroline Bussato, que está aqui com a gente. Nós vamos conduzir esse webinar de lançamento da publicação Oferta de Recursos para MPMEs, Casos Práticos de Gestão de Impacto Positivo no Brasil. Esse material, essa publicação foi desenvolvida dentro do GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto, também conhecido como GT Impacto, e mais especificamente dentro do subgrupo Métricas e Gestão de Impacto. Então, eu queria apresentar rapidamente o Lab, para quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o Laboratório de Inovação Financeira. Nós atuamos desde 2017 como um fórum de interação multissetorial e um espaço de diálogo público-privado voltado para a promoção da inovação e das finanças sustentáveis no Brasil. Nosso foco aqui é ser um propulsor de desenvolvimento econômico e social dentro dos parâmetros sustentáveis mundiais. O Lab é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O Lab atua por meio da diversidade e da participação voluntária e colaborativa de seus membros, então isso é muito importante, com o objetivo de estimular a inovação e o desenvolvimento do ecossistema das finanças sustentáveis no Brasil, pensando sempre em viabilizar recursos privados para projetos com adicionalidade socioambiental e, com isso, acelerar a transformação necessária para uma economia mais justa e de baixo carbono. Participam do LEB entidades do governo, entre as quais ministérios e reguladores, como Banco Central, Previc, SUSEP, além da própria CVM, associações representativas, bancos públicos e privados, a B3 também participa, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, consultorias e escritórios de advocacia, empresas, ONGs, além de representantes da academia. Então, se você ainda não conhece o Lab, eu te convido para visitar o nosso site em labinovaçãofinanceira.com. E aí, entrando aqui na nossa agenda, qual o objetivo do nosso webinar de hoje? É apresentar essa publicação, mas o pano de fundo dessa publicação é falar um pouco da importância em avançar na avaliação de impacto e na definição de critérios mínimos de comparação entre empreendimentos, e aí falando particularmente de MPMEs aqui no Brasil. Então, nesse sentido, o subgrupo de métricas vem conduzindo um trabalho que contou com essa disponibilidade, né, com a gentileza, tanto da Vox Capital quanto do Estímulo, que se disponibilizaram em compartilhar experiências práticas desse processo de oferta de capital para MPMEs e também da gestão de impacto dessa oferta, né? Esses insights e essa jornada que foi conduzida dos últimos meses dentro do subgrupo, ela foi sintetizada nessa publicação e a proposta é que ela seja um passo importante na direção de expandir as possibilidades de comparação entre empreendimentos dentro de uma metodologia aberta e pública para o ecossistema. Então, eu queria apresentar os nossos participantes, nossos painelistas aqui hoje, dentro do nosso webinar. Vou começar pelo Felipe Vignoli. O Felipe Vignoli é ex-coordenador do GT Instrumentos Financeiros e Investimento de Impacto, aqui do LEB. Ele, junto com a Raquel Sampaio, coordenavam o LEB antes da minha entrada e da Carol. Ele fundou a Impacta Finanças Sustentáveis em 2023, com o objetivo de facilitar o fluxo de capital para empresas preocupadas com desenvolvimento sustentável e impacto positivo, além de apoiar a tomada de decisão de investidores, financiadores e empreendedores por meio de análise de dados rigorosa e precisa. A Luciana Linhares, que também está aqui com a gente, da Vox Capital, ela é especialista em investimento, né, dentro da Vox, que é uma das maiores e mais experientes gestoras de investimento de impacto na América Latina. Temos também a presença do Lucas Conrado, que é o Head de Assuntos Institucionais e Jurídicos no Estímulo, que é o maior fundo de impacto social do Brasil, que apoia pequenos empreendedores, principalmente comunidades de baixa renda. E, por fim, temos o nosso querido Mauro Odo, que é coordenador de estudos em cadeias produtivas e micro e pequenas empresas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Ele também atua na área de pesquisa e planejamento, né, também conhecido como IPEA, com foco em atuação em MPMEs, informalidade e produtividade. Muito bem.
Então, feita essa apresentação, a gente vai entrar agora um pouco de fato, na jornada dentro dessa publicação. Eu queria passar a palavra agora para o Felipe Vignoli, que foi quem conduziu esse trabalho, né, dentro do GT Impacto, que vai para falar um pouco desse contexto, como é que essa ideia nasceu, de onde, quais são as necessidades que circunscreveram o nascimento dessa publicação e desse trabalho junto à Vox e à Steam. Por favor, Felipe, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Queria saber primeiro se vocês estão me escutando bem. Sim, Alô, Leonardo? Tá bom. Bom, te ouvimos primeiro bem, sim. para começar, queria dizer que é uma imensa alegria voltar a casa, né, depois de quase 7 anos aí de coordenação do GT Impacto. É ótimo ver esses rostos aqui, né, que tive tanta familiaridade. E ótimo estar com a Nil também aqui novamente num webinar do Laboratório de Inovação Financeira. Uma pena que a Raquel não esteve aqui com a gente, né? Está aqui com a gente, que ela esteve nesse processo como um todo e teve uma participação também bastante interessante e relevante. Bom, eu queria começar, Léo, assim, para não me estender demais, né? Que é uma tendência minha, é tentar colocar um pouquinho da motivação, tá? De por que a gente chegou até esse tema. E aí, lembrando, em 2017, mais ou menos, né, no início do Laboratório de Inovação Financeira, o tema de métricas era bastante importante para o Laboratório de Inovação Financeira e a gente fez um grande apanhado, né, sobre instrumentos, sobre metodologias, e a gente fez umas recomendações de quais instrumentos eram mais adequados, né, ou metodologias para cada tipo de veículo financeiro, né, de forma a orientar os demais grupos do Lab, né, sobre a utilização de gestão de impacto. Não só esse esforço, mas como também várias outras iniciativas que eu venho fazendo ao longo da minha vida me mostraram assim que, de fato, o problema do avanço de gestão de impacto não é HH. A falta de padrão não é apenas mais pessoas se debruçando sobre o tema. Eu acho que não é o esforço, só para corrigir, não é que seja o esforço individual, né? O que eu peguei de aprendizado nos últimos anos é que o compartilhamento das experiências é que faz a diferença. Se a gente não tem um ambiente regulatório que indica exatamente que deve ser feito de forma bastante, digamos assim, né, clara, o que a gente tenha diretrizes, né, sobre que deve ser feito, tal como as normas contábeis e financeiras que a gente tem hoje, se a gente não tem isso, a gente tem que ir para o compartilhamento das experiências. Então, é um trabalho de coletividade, não é um trabalho de agregar sobre que a gente tem que efetivamente ter como padrão. E eu também acho pouco provável que o movimento da regulação vai chegar na gestão de impacto tão cedo, né? Porque um dos problemas, assim, por que a gente não evoluiu? Gestão de impacto é ainda uma caixa preta, né, para a maior parte, né, das iniciativas que a gente tem, então a gente não sabe exatamente como que é feito. É um assunto etéreo, espinhoso, né, para grande parte dos agentes, né? Os modelos, por mais bem afinados que eles estejam, eles vão depender muito de que setor que você está falando, de que região você está falando, de que estágio de maturidade de empresa que você está falando. Então, criar uma harmonização, uma comparação, uma padronização, é muito difícil, né? É muito difícil você ter um Ctrl+C, Ctrl+V desse tipo de abordagem. E um outro ponto que eu acredito bastante é quando a gente está falando de gestão de impacto, ainda mais impacto socioambiental, isso não deveria ser uma questão competitiva entre os atores. Ele deveria ser uma externalidade positiva para o ecossistema como um todo, né? Que fiquem nas estratégias comerciais as competições que são necessárias e saudáveis ao ecossistema, mas o impacto a benefício social e por conta disso é uma motivação que nós tivemos, né, quando a gente propôs esse trabalho, né, de que isso tivesse maior compreensão do ecossistema. Então a gente partiu disso para traçar uma hipótese, tá? Ou proposição, né, sendo mais específico aqui no termo técnico, né, para puxar os ensinamentos aqui que eu já tive com o senhor Leonardo Bastos, né, o hipótese está mais no campo acadêmico para estudos quant, a proposição é para uma base qualitativa que foi o que a gente teve. A gente se questionou, será que se a gente compartilhar essas experiências, a gente consegue tirar um denominador comum, né, dos atores de mercado sobre algum assunto específico?
será que isso pode virar uma referência? No sentido de não de tentar comparar um agente ou outro e falar que ele é melhor ou pior, mas sim de causar uma harmonização do ecossistema. E nesse contexto, o que a gente queria exatamente era que, após isso realizado, né, um empreendedor, ao falar com o investidor, ele já soubesse como que ele ia ser avaliado, né, porque ele sabe dos critérios onde ele está recebendo os olhares, e dependendo do seu perfil, né, porque um perfil de um empreendedor, né, que está na base da pirâmide é diferente de um empreendedor que tem alto potencial de crescimento. E é bastante heterogêneo, como a gente vai conversar isso aqui com o Maru. Então, essa provocação que a gente fez, né, essa proposição foi para isso. Assim, será que a gente consegue trazer isso para o ecossistema? Então, colocando assim como um passo a passo do que foi feito dentro do nosso GT, primeiro a gente perguntou, né, quem concorda com essa visão? E a gente tinha ali um grupo muito qualificado, né, de pessoas que têm muita experiência. E a gente teve uma feliz coincidência de que as pessoas que concordavam, né, as pessoas que estavam imbuídos ali do mesmo espírito que a gente, a maior parte deles eram gestores de recursos para pequenas e médias empresas. Então a gente tinha aí, naquele momento a Genial, a Movimento de Expansão, a Vox, Estímulo, entre outros atores. Então, para começar, foi quase natural que a gente fizesse esse recorte setorial, né, e o olhar sobre empréstimo para pequenas e médias empresas. Somado a isso, né, no ano de 2022, 2021 para 2022 inteiro, a gente fez uma trilha, né, de jornada empreendedora e saiu até uma publicação que era Gargalos e Oportunidades para Acesso a Capital, porque pequenas e médias empresas, então o Lab estava muito consolidado com as informações do que realmente precisa para avançar a oferta de capital para pequenas e médias empresas. Então, partindo disso, né, uma feliz coincidência da gente conseguir afunilar um setor, né, a gente partiu para um outro momento que foi para colocar todo mundo na mesma página. Então, vamos falar da mesma linguagem, vamos entender quais são as metodologias, vamos entender o que é benéfico e o que funciona já para quando a gente olha para esse ecossistema de oferta de capital de pequenas e médias empresas. Sem querer passar aqui por tudo isso, a gente estudou o Iris, a gente estudou o que é a teoria da mudança, nós estudamos o sistema B, nós estudamos diversas outras publicações setoriais, né, que fazem esse assessment, né, para oferta de capital a pequenas empresas. Aí a gente chegou aos 60 decibéis, que é uma publicação que trabalha essa questão de microfinanças de uma maneira bastante interessante. A gente chegou a indicadores bastante específicos do DIN. E a gente conversou também com alguns experts nacionais, porque uma das nossas preocupações é que no momento em que eu oferto capital, eu posso colocar o demandante do crédito, quem está recebendo esse crédito, numa situação de vulnerabilidade social ainda maior, no sentido que ele pode não ter condições para honrar os pagamentos, que ele pode não ter a resiliência. Isso pode ver porque ele não teve a devida capacitação para receber aquele recurso, ou porque ele, ele não teve a capacitação, entre outros fatores, né? Às vezes, condições de Felipe, travando. acho que a gente tá travando um pouquinho aqui você pra gente. Alô? Pronto, voltou. Voltou, mas eu não sei por quanto tempo. Eu vou fazer o seguinte. Você ficou uns 10 é, segundos, uns 6, 7 segundos, mais ou menos, travado. ah, eu vou fazer aqui por precaução. Eu vou conectar com outra rede, mas para isso eu teria que sair. Você faz o seguinte, eu vou tentar mais uma vez. Se voltar a falhar, você me avisa, tá? Eu vou ficar Pronto, tá tentando ficar ótimo. atento aqui também, Tá tá? bom. Eu te mando uma mensagem se precisar, combinado, Felipe. Tá. Então, só para dizer, a gente fez um estudo profundo de questões das melhores práticas, metodologias, né, informações para evitar a vulnerabilidade social também, né? Então, a gente teve que fazer um recorte ainda um pouco mais profundo para a gente chegar nesse recorte bastante afinado, porque uma das nossas hipóteses é que não tem como fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Então, quanto mais a gente fatia, melhor a gente tem as possibilidades de chegar num denominador comum. E eu não sei se vocês já estão vendo a minha tela, só queria passar aqui para um outro ponto. Estamos sim. Ok. Então, só para resumir, né, o que
não pode ser expresso em poucas palavras, mas a gente tentou fazer assim, um pequeno apanhado, a gente chegou a algumas lacunas, né, claras. Então, a gente viu que tem uma falta de dificuldade de definir esse perfil das empresas e o estágio da maturidade é muito importante, né? É muito difícil a gestão de impacto considerar também os impactos negativos, expressar isso nos seus relatórios, né? O custo da gestão de impacto é muito alto e não é tratado de uma forma transparente pelo ecossistema. A compreensão entre o investidor e o empreendedor ainda é uma barreira premente. A correlação entre ação e resultado não é clara, ou seja, o que eu procurei fazer de impacto foi realmente o que se verificou na ponta? Ou o impacto que aconteceu na ponta foi exatamente por conta das minhas ações? O engajamento entre empreendedores e investidores, isso também ainda não está muito claro qual é o papel do investidor em engajar esse empreendedor, muito menos ainda a quem cabe esse custo. Né? O custo da gestão de impacto cabe ao empreendedor, acaba ao investidor, acaba ao gestor. Comparação entre pares, que é o que a gente está falando aqui das harmonizações, e principalmente também a gestão de risco. Como que a gestão de impacto está acoplada na gestão de risco, de forma que eu tenho um processo inteiriço, né, e contínuo. Algumas das informações adicionais bastante setoriais, né, foram, como eu já citei, o DIN de 60 decibéis, que eu recomendo a todo mundo aqui que quiser se aprofundar um pouco, né, a entrar um pouco mais em detalhes. Pois bem, mas eu estava falando um pouco do afinalamento que a gente tinha que trazer. E e a gente tem muito aqui a conversar com o Mário Odo, né? Porque ele conversa muito dessa heterogeneidade que a gente tem entre o perfil empreendedor, e que é muito difícil essa classificação deles, né? Quando a gente pega ele para entender qual é o perfil empreendedor. O cerne, né, das questões ali do perfil do empreendedor é a produtividade, né? Isso é central no tema quando a gente está falando de pequenas e médias empresas. E a gente conseguiu achar o próprio estudo do Mauro, que ele pode reagir com a gente, né? Uma classificação simples, mas porém muito útil, né? De tentar, pelo menos, dividir, assim, a gente sabe que é insuficiente, mas dividir ali o olhar sobre empreendedores que estão na base da pirâmide, que eles têm condições precárias, trabalham ali na informalidade ou semi-informalidade, e eles têm pouco chance de crescimento ou nenhuma nem vontade de crescimento. Tem um outro empreendedor, mas ele também precisa, lógico, de capital. Tem um outro empreendedor que são de negociamento intrinsecamente pequenos, que eles têm limitados potenciais de seu crescimento, né, limites, né, para conseguir aumento aí das suas produtividades, mas ele pode ter ganhos marginais, né, e ele pode, e isso é uma grande parte do tecido, né, que a gente tem econômico no Brasil. E, por fim, a gente tem essas empresas de alto crescimento, né, que têm sistema de gestão, têm elevados índices de produtividade, e eles podem apresentar um elevado grau de crescimento. Então, fazer essa distinção como apenas um dos aspectos iniciais foi muito importante para o nosso trabalho, né? Porque tinha gestores que estavam ofertando capital para a base da pirâmide, tinha uns que estavam ali entre os pequenos negócios, né? Um negócio intrinsecamente pequenos e de alto crescimento, mas ficou claro para os participantes, por exemplo, que é importante ter esse olhar e ter apresentar esse fatiamento, assim, digamos, do, do perfil do empreendedor. Só que foi mais interessante ainda do que isso, Léo, porque a gente percebeu que não era, isso também não era o suficiente, era uma condição necessária, porém não o suficiente. E a gente começou a se debater e foram mais de assim, quase 10 rodadas, de idas e vindas, para a gente chegar em todos aqueles critérios que a gente tinha que olhar quando a gente está falando de gestão de impacto. A gestão de impacto, na verdade, ele é o último dos elos, quando a gente está falando de metodologia. Então, além do perfil do tomador, a gente também tem que ter um olhar bastante cuidadoso para o tipo do fornecedor e o que que ele expressa como intencionalidade, o tipo de veículo que eu estou utilizando, né, como microfinanças, quando a gente falou aqui, por exemplo, da necessidade de capital para a base da pirâmide, como um FDIC, se eu estou olhando para uma empresa, né, de maior potencial, como um blended finance, como o estímulo aplica, por exemplo, né, que tem uma composição de capital filantrópico, uma composição de capital comercial. Então, falar do instrumento financeiro também é bastante relevante. A clareza, né, do que eu estou trazendo como o tipo, né, do, como que o empreendedor vai acessar esse capital. E aqui eu estou falando de volumes, de prazos, de taxas, o quanto que essa minha taxa tem realmente uma diferença em relação ao que você vai encontrar no ecossistema, o que o empreendedor vai encontrar no ecossistema.
Quais são as garantias que são necessárias? Você tem um fundo de aval, você tem um garantia, outro tipo de garantias, né, que aliviem, né, o lado do empreendedor. Então, essa clareza, né, que é um ponto fundamental, a gente também trouxe para o nosso sistema de avaliação. Outro ponto que a gente achou bastante interessante, que foi um aprendizado que a gente teve ali entre 2021 e 2022, é sobre a análise de risco. Porque o empreendedor, nesse, que está na base da pirâmide, ou um negócio intrinsecamente pequenos, e até alguns que estão ali na base do crescimento, eles não possuem histórico quando eles vão acessar suas primeiras linhas de crédito, né? Aí, por fato deles não receberem, não terem um histórico, eles não conseguem cair no caminho tradicional dos bureau de créditos, né? Para ser analisado o crédito, para que isso entre no escopo de regulação do Banco Central, né? E você tem ali uma nota, um rating de crédito, né? Que vai dizer se aquela instituição pode ou não receber. Então, a gente tem outras metodologias, né? Não vou aqui exaurir, mas uma delas é a base comportamental, né? Hoje, algoritmos estão fazendo isso, né? A gente viu, né? Na nossa publicação, a gente aborda isso um pouco. Mas uma questão central que a gente vê em todos eles, inclusive nos participantes do Lab, é a questão da capacitação, né? A capacitação é um elemento fundamental como condição para esse acesso ao crédito. E aí você entra nas questões de gestão de impacto como um todo, né? Os frameworks que estão disponíveis, os indicadores, como a gente já citou aqui alguns, e aqui tudo está listado na publicação, né? Para a gente não tornar esse nosso papo aqui é exaustivo, né? Os indicadores específicos para a questão do microempreendedor, as externalidades potenciais, e aqui positivas e negativas, além, claro, do custo de gestão de impacto. Então, repara, tudo aquilo que veio sendo a nossa motivação e as lacunas que a gente identificou no ecossistema, a gente tentou refletir aqui. Os aprendizados que a gente trouxe, por exemplo, com a Paula Sarna, a gente trouxe aqui, né? Tentando refletir tudo que é necessário. Então, só para reforçar, esse frame que a gente traz na nossa publicação, ele tenta equalizar ou harmonizar, não procura comparar, ele procura harmonizar o entendimento das gestoras com os empreendedores, das gestoras com os investidores, tentando apontar um diálogo comum para qualquer gestora que venha surgir, estão surgindo novas, né? Para o que ele pode olhar para facilitar esse diálogo entre o investidor e o empreendedor. Do mesmo ponto, o que o empreendedor pode tentar saber que ele vai ser avaliado ou que ele vai ser olhado para que ele tenha um acesso ao crédito, né, dos aspectos seus gerais. Alguns pontos são mais caros à indústria de impacto, como esses sinalizados aqui em amarelinho, outros menos. A gente viu que todos eles têm que andar em conjunto, a gente não pode fazer essa separação. A questão aqui de separar em amarelinho nesse quadro, né, o que está mais próximo ali do ecossistema de impacto, é só para facilitar a interlocução entre os atores que a gente tem nesse momento agora. E só para concluir, né, e passar rapidamente por um exemplo, para ter o espaço aqui de diálogo, a gente fez esse exercício com a Vox e com a Estímulo, que estavam muito engajados nas discussões, eles estão aqui com a gente para falar da experiência deles, e a gente foi fazendo um check the box para todos aqueles elementos que a gente colocou no quadro anterior, né, do que a gente conseguiu observar ou não com informações secundárias deles. Então, depois que a gente fez o framing, falou, tá bom, agora descansa um pouco, deixa os consultores aqui trabalharem e vamos ver aqui no check the box que a gente consegue verificar. Algumas informações, por até pedido da Vox, por exemplo, foram levadas em consideração por vezes que não estivessem públicas, mas como vieram para o Lab e acabaram se tornando públicas, né, que aqui é um ambiente aberto, a gente considerou todas essas informações. Como conclusão final, né, a gente vê que ambos os atores que submeteram, né, esse tipo submeteram não, né, que apoiaram o Lab, né, nessa gentileza deles, né, abrir as metodologias equalizar o ecossistema, a gente vê que os dois estavam muito bem, né, em termos do que a gente já tinha visualizado nas nossas rodadas, o que já estava presente. Mas muitas vezes algo já estava sendo preparado por eles, mas não estava público, né? Isso estimula uma prática de transparência adicional. Outras vezes, alguma ferramenta que para eles era muito óbvio que estava já no sangue deles, como, por exemplo, a teoria da mudança, mas não estava expresso ainda internamente. Isso estimulou eles a avançarem com essas práticas internas, não só de transparência. Então, como uma conclusão, né, que eu poderia colocar aqui, Léo, é que a gente percebeu ao final do esforço, né, que o nosso frame ele está adequado à linguagem que é a tendência do ecossistema e ainda assim estimulou a esses participantes aprimorarem seus métodos de gestão, a sua transparência e outros que não estavam ainda, né, nesse patamar de transparência, patamar de gestão,
a chegar lá. Como, por exemplo, a gente teve até um depoimento do Movimento de Expansão em Banco Pérola na nossa publicação. Então, aqueles outros que falaram assim, não, eu prefiro agora escutar, eu não quero dar as informações que eu quero preparar melhor. Teve um aspecto bastante positivo para eles também. Aí, Léo, eu vou passar bem rapidamente para um exemplo, eu não sei se a gente já abre para diálogo, acho que pode ser Eu interessante a gente acho, partir para diálogo aqui para não ficar exaustivo, né? Felipe, eu acho que a gente tem bastante elemento aqui já. Acho que ficou excelente, a sua explicação. Acho que é muito claro, sobretudo, a amplitude que envolve a gestão de critérios mínimos, né? Então, isso normalmente está muito focada na forma de gestão de impacto, mas há alguns passos anteriores, né, que eu acho que vai ser muito legal ouvir um pouquinho da Luciana e do Conrado também, em relação a como é que essas outras dimensões, né, do tomador, de como é que a avaliação de risco acontece, do próprio perfil do financiador e dos veículos, né, dos instrumentos, dos tipos de instrumentos que são escolhidos pela gestora para alavancar essa oferta, como é que todos esses elementos também acabam no final afetando a forma de gestão de impacto e tornam, na verdade, essa construção dos critérios algo muito mais abrangente do que inicialmente vinha sendo discutido, né? Hoje eu queria abrir aqui, a gente pode começar por você, Luciana. Acho que queria ouvir um pouquinho, talvez, quais os desafios, né? Trazer isso um pouco para a realidade da Vox Capital. Quais foram os desafios que vocês encontraram, né? E o que vocês avaliaram ao longo dessa jornada dentro da Vox que se alinham mais a isso que o Felipe trouxe, né? Ou seja, esse frame que a gente está discutindo aqui. A palavra é sua. Obrigada, Leonardo. Primeiro, é muito bom estar aqui de volta no Lab, rever o pessoal do Estímulo, rever o Felipe, a Emilce. Então, essa jornada que o Lab fez, pensando em métricas de impacto para crédito para MPMS, foi para a gente muito interessante, porque, não sei se você sabe, mas a Vox tem uma vocação que a gente tem ampliado mais em Venture Capital. Então, o nosso fundo de microcrédito foi um fundo experimental, diferente da Estímulo, que tem isso né, no core. E a gente fez né, desenvolveu esse fundo, que é um fundo de cotas em FDICs. Então, a gente está mais longe do tomador, né? A gente compra cotas de fundos que emprestam para né, microempreendedores, MPMS. Então, assim, foi bem interessante colocar o nosso ponto de vista que é um pouco mais afastado de um ponto de vista que está muito próximo, como o Banco Pérola, que também a gente já investiu no FDIC deles, Estímulo. Então, assim, essa troca foi super interessante. E como a gente encontra denominadores comuns, né? Então, uh, a experiência foi super legal, aprendi muito. A Vox, como um todo, né, aprendeu muito. Então, para a gente, dada essa natureza do fundo, né, de estar mais distante do tomador, a, a, para a gente conseguir fazer um fundo de impacto, foi necessário desenvolver uma metodologia que a gente conseguisse avaliar os FDICs, dado até por LGPD, um limite de informação que a gente poderia ter, né? A gente não tinha acesso aos microdados, por exemplo, dos tomadores de crédito. Então, tudo era de forma agregada, de forma, né, a preservar a privacidade dos tomadores de crédito. Então, a gente, no desenho desse fundo, estabeleceu alguns critérios qualitativos, né? E depois, a partir desses critérios, fomos coletando os dados de forma bem experimental, para coletando esses dados identificar, né? Esse fundo parece que está entregando, esse fundo parece que não está entregando, como a gente vai em conversa com esses fundos também, uh, dosando e informando o investidor, né? Então, acho que, assim, foi um desafio assim super interessante. Infelizmente, o fundo durou de 2019 a 2021, um fundo que fechou, mas a metodologia continua viva, a gente utiliza também para outros veículos, né? No nosso caso, a gente tinha alguns critérios de seleção desses FDICs. Importante dizer que a Vox fez esse fundo com a Empírica, que é uma estruturadora de crédito. Inclusive, esse ano foi adquirida, não é mais Empírica, é REAG, Asset Management, se eu não me engano.
Então, a seleção desses FDICs, né? Primeiro, o fundo como um todo tem o objetivo de inclusão financeira. Então, a gente procurou veículos que davam acesso a crédito adequado a necessidades específicas, né? Principalmente um crédito produtivo. A gente falou muito sobre isso no Lab, que é uma das maneiras da gente ah, se proteger e proteger o tomador de créditos que podem entrar numa bola de neve, né? Então, créditos que geram renda, né? Ao fim, se der tudo certo, claro que a gente tem um risco envolvido, mas que geram renda, que façam esses tomadores de crédito poder repagar e também aumentar a sua renda, a sua qualidade de vida, né? A sua empresa, né? Diversos fatores. E que as condições desse crédito fossem para a gente, né? A gente fazer isso por uma comparação com médias, né? Que o Banco Central publica, condições adequadas de crédito, né? Não poderiam ser créditos abusivos nos nossos critérios. A transparência dos termos, né? Para o tomador era muito importante. O tipo de acesso ser simples. Ah, um critério mais qualitativo que para a gente foi muito importante e essencial na seleção, que o Felipe até comentou, que é políticas de controle de saúde financeira e formação ou disponibilidade de informação, né, para os tomadores de crédito, para que seja um crédito qualificado, né? Não é só o dinheiro por si, mas um dinheiro que traga junto formas do tomador de crédito, né, crescer seu negócio, né, investir de forma correta ou adequada para o seu negócio. Foi muito interessante porque esse um critério a gente definiu para esse fundo de forma, assim, nos nossos debates, conversando com especialistas, como é uma coisa importante, mas também a gente não sabe exatamente o quão importante ela é. E nas conversas, quando o Estímulo apresentou, eles têm, né, dados que mostram, porque eles têm acesso aos microdados dos tomadores, que realmente isso faz muita diferença. Os tomadores de crédito que evoluem no seu conhecimento sobre finanças, sobre gestão, eles realmente são melhores pagadores no final. Isso é bom tanto para o investidor, né? Claro que um fundo, né, que tem bons pagadores é um fundo bom para o investidor, mas para o próprio tomador, né? Então, assim, todo mundo se beneficia disso. E, dado esses critérios mínimos de seleção dos FDICs, a gente também acordava a coleta de informação sobre o tamanho dos tomadores de crédito, no sentido de PJ, né? Tamanho, se é microempresa, pequena empresa, etc., se é pessoa física, a renda, a localização geográfica, se essa pessoa seria negativada num birô ou não, né, se ela teria, né, isso é uma proxy para dizer se ela tem acesso a outros créditos de qualidade ou não, uh, gênero, diversas métricas que a gente começou a coletar, mas com o objetivo de ter uma visão de quem são esses tomadores e, com o tempo, aprimorando, né, a seleção dos FDICs. Essa foi a experiência da Vox. A gente usou um frame base de investimento de impacto do IMP, que se chama, que são 5 dimensões, que é a gente olhar sempre para quem são, né, os beneficiários finais, qual a estratégia, né, quem, o que, como, né, aqui, como é através do crédito, os riscos envolvidos, então, diversas categorias, são 5 categorias. Essa foi a base para a construção da metodologia da Vox, que a gente compartilhou no Lab, e também aprendemos muito, né, com a experiência dos outros fundos. E uma questão legal também do Lab, eu acho que foi a troca de estar no mesmo ambiente, a gente que é mais do lado do investidor, o alocador de recurso, no caso, está na mesma, né, na mesma mesa de quem realmente faz o crédito na ponta, né? Como Banco Pérola, como a Estímulo, e outros, né? Acho que isso foi super interessante. Bom, acho que perguntou também sobre né, a dificuldade, assim. Acho que primeiro eu
nesse fundo, trabalhei bastante com a gestão de impacto, menos com a captação, mas com a gestão de impacto. Então, acho que um desafio nosso, mas de todo mundo, é a complexidade do impacto, né? A gente sabe que cada impacto que a gente fala, por exemplo, impacto crédito em empresas MES, existem especialistas nisso. Então, acho que uh, o Lab acertou muito em escolher né, um tipo, né, o crédito, que é um tipo de atividade, para um público específico. Acho que isso ajudou a gente a ter uma conversa mais qualificada e, e é um impacto catalisador, né? Então, acho que foi bem acertada essa escolha. E eu acho que essa complexidade a gente tem que saber, né, tomar ações, como foi feita nessa iniciativa, mas elas também não podem nos assustar, né? Eu acho que assim, fazer compartilhar informação, fazer parcerias com, seja academia, especialistas, tem toda a disciplina de monitoramento e avaliação, né, que a gente pode trocar, eu acho que é muito rico. Uma coisa que a gente tenta fazer dentro da Vox, para chegar a frames, né, como esse que dê boas indicações tanto para as casas gestoras, alocadoras, quanto para os investidores, né? Acho que foi muito acertado. Pô, perfeito. Muito bom, Luciano. E aí eu quero ouvir, estou curioso para ouvir um pouco do Lucas, né? Porque é interessante, são perspectivas bem diferentes mesmo, né? Você trouxe uma perspectiva um pouco mais longe, né, da ponta. E Lucas, queria ouvir um pouquinho como é que foi, né, como é que foi essa jornada e essa troca para ti, né? Que ressoou nessa publicação e falar um pouquinho mais dessa visão da ponta. Obrigado, Leonardo. Luciana, bom te reencontrar. Felipe, que bom ter você aqui. A Caroline, que eu ainda não tinha conhecido. E Mauro também, do IPEA, que eu não conheço. Então, Mauro, é, prazer estar aqui com vocês hoje. Foi a experiência. Hoje eu estou com o Vinícius também, que é o atual CEO do Estímulo, e quando eu li o material final, falei, poxa, tem tanta coisa que a gente colocou em tensão aqui, e a partir da sua gestão, né, do momento que você entrou, a gente endereçou tanto teoria da mudança quanto 60 Decibels. É, Acho que, até antecipando, assim, o estímulo começou em 2020 como um fundo emergencial. Não tinha intenção de ser um fundo de impacto. A gente nasceu com o propósito de apoiar pequenos negócios na emergência. E em 2021, esse dinheiro voltou com uma baixíssima inadimplência, muito por conta do dinheiro muito acessível e da capacitação. Isso permitiu a gente alavancar o projeto com um FDIC de Blended Finance, que o Felipe comentou. Um FDIC em que a gente tem uma estrutura de capital, em que a cota subordinada é um capital filantrópico e a gente capta recursos com retorno financeiro nas cotas sêniores. Essa estrutura permite que a gente chegue na ponta com um crédito muito acessível, abaixo do mercado, sem exigir garantias e junto com a capacitação. Esse formato vem desde 2020, já apoiou mais de 4.500 empresas. 28% dessas empresas nunca tiveram crédito antes, então a gente está falando de inclusão financeira. 90% desses recursos foram para regiões de baixa renda. E a gente começou a olhar esses números muito a partir de uma metodologia interna. A gente não tinha tanta experiência como a Vox, assim, já de 10 anos de mensuração de impacto, então a gente foi coletando os dados que a gente tinha na nossa base e foi traçando análises. Então, em 2023, quando a gente participou desse fórum, foi onde a gente começou a entender um pouco mais sobre metodologia. A gente foi apresentado a diversas frentes, inclusive a 60 Decibels, a gente discutiu bastante como uma grande referência, né, em mensuração de impacto. E a gente está muito feliz porque recentemente a gente começou um trabalho com a 60 Decibels para fazer a mensuração de impacto do projeto do estímulo. É um projeto que vai durar aí 4 meses e em janeiro provavelmente a gente já vai ter um paper super bacana para compartilhar também com o ecossistema. É, o primeiro contato que a gente teve com essa instituição foi através do Lab. Então, esse fórum de compartilhamento de experiências, de fato, é transformador. E o outro ponto é a teoria da mudança. A gente já tinha um desejo de estabelecer uma teoria da mudança, e esse ano a gente efetivou isso. A gente contratou a professora Lígia Vasconcelos, uma economista associada ao Insper Matrices. Fizemos um trabalho aí forte de 4 meses, com revisão bibliográfica, com estabelecimento dos fluxos, e também
este mês, se a diagramação não falhar, a gente está compartilhando com o ecossistema a nossa teoria da mudança, trazendo um pouco mais de robustez, né, para a nossa mensuração de impacto. Então, foram duas frentes, né, que começaram a ser moldadas a partir dessa experiência do Lab. Eu acho que, além disso, quando a gente pensa no perfil do empreendedor, quando a gente começou a conversar com vocês sobre o perfil de base da pirâmide, o perfil de empresas de alto crescimento, a gente começou a olhar para a nossa base de hoje mais de 140 mil empreendedores cadastrados que têm acesso à capacitação, por uma ótica de jornadas. Hoje a gente usa uma denominação um pouco diferente, que a gente olha para infância, pré-infância, infância, adolescência e maturidade, muito olhando para a jornada de crescimento. Tem algumas empresas, obviamente, que são intrinsecamente pequenas, mas a gente acredita que na medida que elas vão também ganhando eficiência, elas vão avançando aí nessa jornada de crescimento. Essa segmentação tem ajudado a gente a oferecer produtos, principalmente de capacitação, mais alinhados com o momento do empreendedor. Então, para empreendedores, por exemplo, na pré-infância, MEIs, informais, tem uma capacitação específica, muito mais ligada na gestão financeira, fluxo de caixa, conceitos mais básicos. Já para o empreendedor na maturidade, a gente já está, inclusive, fazendo conexões com outros tipos de investidores. Investidores, às vezes, de equity, investidores de outras frentes que possam ajudar nessa jornada de crescimento. Então, são soluções diferentes de acordo com o momento do empreendedor. E também foi uma discussão que amadureceu muito a partir dessa conversa com o Lab. Desde o ano passado, no final do ano passado, a gente começou a estabelecer algumas perguntas adicionais no nosso fluxo de onboarding para pegar mais informações sobre a questão de vulnerabilidade do empreendedor. Então, a gente está perguntando sobre escolaridade, a gente está perguntando sobre renda, a gente está perguntando sobre raça, que são informações que a gente começou a coletar no final do ano e que muito em breve a gente também vai ter uma massa agregada de dados capaz de traçar algumas análises de impacto. Então, e isso adicionado a uma entrevista de impacto. Que a gente percebeu uma necessidade, Luciano, por mais que a gente esteja próximo dos tomadores, o nosso crédito é 100% digital. O empreendedor entra no nosso site com 7 campos, ele tem uma pré-aprovação ou uma negativa do crédito. Depois ele passa por um fluxo que em 5 dias o dinheiro está na conta. É um processo bastante automatizado com muita tecnologia. E na medida que a gente foi expandindo, principalmente olhando para públicos mais segmentados, então olhando para mulheres empreendedoras, olhando para empreendedores na Amazônia, para atingir esses públicos, para entender as necessidades, a gente sentiu essa necessidade de aproximação. Então a gente implementou uma entrevista de impacto. Então tem empreendedores, por exemplo, com um ticket muito alto, acima de 70 mil, ou que estão dentro de alguma lente que a gente quer atingir, que a gente entrevista antes de dar o crédito. É um momento que está quente, que o empreendedor está super disponível para fazer qualquer tipo de entrevista, e nesse momento a gente está entendendo mais profundamente como é que o que faz o negócio, qual que é o perfil do empreendedor, como é que ele vai usar o dinheiro, e também apresentando o pilar de capacitação. Para ele veja que não é só o crédito, a gente também está oferecendo toda uma trilha que ele pode se beneficiar de forma gratuita. E tem sido uma experiência super bacana de aprofundar o impacto e coletar essas histórias. E depois distribuir essas histórias nos nossos canais. Hoje a gente tem uma parceria com a CNN, a gente tem uma coluna semanal em que a gente compartilha histórias de empreendedores, e com a Exame uma coluna mensal. Então, essa aproximação através da entrevista de impacto também está ajudando a gente a tangibilizar melhor o impacto na ponta. E vou passar a palavra aqui para o Vinícius, para me complementar sobre esses movimentos que foram muito importantes nesse último ano, tanto a Six Despos quanto a teoria da mudança. Obrigado, Lucas. Me sinto bastante representado pelo que você falou. Mas só para me apresentar, Leonardo, meu nome é Vinícius Poit, eu estou aqui no Estímulo faz 1 ano e meio e ajudando o time aí nessa trajetória de crescimento e buscando outras teses, né? Como é que a gente pode pegar a metodologia do estímulo e muita coisa que a gente foi provocado, né? Nessa coleta, nesse estudo lá atrás,
e para a gente aplicar e ser referência em investimento de impacto, né? Exemplo do que a Vox construiu ao longo de todos esses anos no Brasil. E trazendo, acho que número um, né? O Lucas pontuou bem, quando Felipe apresentou bem essa tabela, a gente foi dando um tique aqui. Eu falei, pô, a gente já completou várias dessas tarefinhas que naquela época não estava ainda, né? Então, teoria da mudança com bastante metodologia, a professora Lígia foi super aplicada, né? A gente vai poder divulgar em breve, está na fase final da diagramação, e a gente convidou atores externos para criticar. Então, a Fernanda da Right Capital, a Vivi da Arimax, né? Patrícia Nader da GK e outras pessoas que puderam criticar nossa teoria da mudança, né? E pessoas que já estão envolvidas com o investimento de impacto e com a ótica não só do financiador, né, mas uma ótica do mercado também, porque a gente fica olhando, né, Felipe, eu gostei muito da sua exposição inicial, o mercado, ele quer falar de impacto, mas, puxa, custa ele caminhar para cá. Ele quer falar de impacto, mas tem uma taxa de retorno que não é de impacto. Ele quer falar de impacto, mas ele não quer falar de capital concessional e de vir mais para cá. Portanto, a gente tem que continuar batalhando para o mercado vir, né? E uma iniciativa como essa é espetacular, mas a gente tem que caminhar. Então, o nosso FDIC tem que ser um FDIC com governança, com auditoria que a gente colocou da KPMG na carteira, com o IS da Ambima que a gente está adequando agora, tudo que for preciso para o mercado aceitar o negócio. E aí, desta forma, a gente veio evoluindo. Então, hoje, o FDIC Estímulo ele está disponível não só para investidores que a gente fala tradicionais de impacto, né, ultra high net worth families, né, mas investidores a partir de R$ 1.000. A gente conseguiu botar o FDIC na plataforma do BTG Pactual, na plataforma da Genial, na EQI, agora em breve na XP e no Itaú. Então, a ideia é democratizar o investimento de impacto também e cobrir todas os tiques na planilha, Felipe, de modo que o mercado, tá bom, vai, desse jeito eu aceito, mas, pô, então, a gente não está só esperando o mercado, mas indo, ganhando robustez no fundo para isso. E para complementar, acho que uma notícia boa, né, é que essas provocações de teoria da mudança, de 60 decibels e de lentes de impacto, a entrevista de impacto, permitiu a gente também começar a colocar metas internas de algumas lentes. Né? O Lucas falou da inclusão financeira, que eu vi que é algo bacana que está ali na planilha, Felipe. Hoje, 28% de todos que tomam crédito aqui nunca tomaram crédito na vida. Né? Uma meta interna que a gente tem é de mulheres liderando os negócios. Né? E não só porque as mulheres são mais adimplentes, e sim, isso está na nossa teoria da mudança, com referência bibliográfica e embasado, porque as mulheres, quando prosperam, investem mais na educação dos filhos, porque as mulheres, quando prosperam, contratam mais mulheres, porque as mulheres, quando prosperam, fazem o dinheiro circular mais ali na comunidade. Portanto, a gente tem uma meta. Hoje, 54% dos CNPJs do estímulo tem uma mulher acionista. 30% a mulher é acionista e líder. Então, a gente tem a meta de elevar esse líder. Né? Então, a gente começou a botar essas lentes. Qual a diferença de emprestar para o homem? Qual a diferença de emprestar para a mulher? Qual a diferença de emprestar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro? Qual a diferença de emprestar na Amazônia? Hoje, 12% de toda a nossa originação está na Amazônia Legal. E isso startou, inclusive, uma nova teoria da mudança, apoiada pela Vale e pelo Itaú. Está começando agora, a gente terminou a nossa geral, né, Brasilzão, e está começando uma voltada para a Amazônia, para mostrar o quanto gerar emprego e fomentar pequenos negócios na Amazônia Legal urbana protege a floresta. Uma vez que tem prosperidade no mercadinho de Rio Branco, de Manaus, de Boa Vista, de Santarém, de Belém, eu não tenho esse cara desempregado indo para o meio do mato, de roubar árvore, trabalhar no garimpo legal. Então, acho que o estímulo passou de ser uma associação para ter um FDIC Blended Finance, para ganhar governança para atingir o mercado, e agora com muita lente de impacto e tudo que a gente acha de metodologia ou de inovação, a gente quer colocar para ser um negócio estado da arte, para a gente chegar no mercado, para a gente destravar outros investimentos que sempre ficam botando condicionantes. A gente gosta, viu, Leonardo, quando alguém bota um condicionante, aí a gente fala assim, tá bom, se a gente cumprir esse relatório, se a gente cumprir isso aí, você põe o dinheiro? Ah, se cumprir, eu ponho. Aí a gente vai lá, corre, cumpre, ó, tá aqui. Agora tem que investir. Então, a gente agradece muito essa iniciativa, parabenizamos, porque
está ajudando, ajuda a gente a evoluir, né? A aproximação, Luciana, da Vox é espetacular, né? Eu acompanho a Vox desde a faculdade, eu estudei na GV, hoje a gente está aqui no AIA Hub, né? Na frente da GV, na Itapeva, aqui perto do Rosewood. E aqui não tinha nada, né? Era o estacionamento de carro e hoje é um negócio maravilhoso de impacto. E eu estudei com o Antônio, né? Que começou, o Antônio de Moraes Neto, que começou essa história lá atrás, né? Com o setor 2,5, né? Com uma viagem, um documentário na Índia, né? Com o Daniel. Então, para a gente, a Vox é uma referência. E, Mauro, quero te dizer que eu já te conheço, porque estive no fórum de microempreendedorismo que a Aliança pelo Impacto, a Aliança Empreendedora da Lina fez em Brasília ano passado, e adorei a sua fala. Eu falei, cara, esse cara tem dado e tem histórico, né? Porque às vezes as pessoas passam por um serviço público ou por uma entidade tão importante quanto o IPEA e às vezes saem, vão para lá. Eu falei, não, o Mauro ele está ali, ele é um arquivo vivo. Então a gente tem que aproveitar o máximo para aprender com a experiência dele. Então, uma honra estar com você aqui hoje. Valeu, Guilherme. Meu medo é queima de arquivo, mas tudo bem. Vamos eternizar isso aí, vai deixar um legado enorme. Mas, Vinícius, muito bom te ouvir. Acho que isso passa muito pela proposta estruturante do Lab mesmo, né? Se for uma discussão, acho que tanto na fala da Luciana, quanto na sua, quanto da do Lucas, a troca, esse intercâmbio de conhecimento, de experiências, ele foi fundamental, né, para você mudar o patamar, não só da, das gestoras, mas do ecossistema como um todo, né? Ou seja, quanto mais conhecimento é compartilhado, isso realmente tem um crescimento exponencial do ponto de vista do aprendizado, da aprendizagem, da curva de aprendizagem do ecossistema. Eu queria só fazer um checkpoint com vocês, já são 5 para as 11, a gente havia combinado até mais ou menos 11h30. A gente pode avançar até 11h30, porque eu quero falar um pouquinho com o Mauro também. Tá todo mundo de acordo? Legal. Então, a gente vai até as 11h30. E eu queria, antes de entrar, eu já recebi aqui que a gente tem ótimas perguntas aqui, que eu acho que daqui a pouco eu vou abrir para a gente ampliar essa conversa com a nossa plenária. Mas eu queria antes passar pro Mauro, queria colocá-lo a bordo também. Assim, um dos desafios que ficou muito claro que já havia ficado claro nessa primeira publicação que o Felipe mencionou sobre os gargalos, né, para MPMEs, no acesso a crédito e a capital por MPMEs, a capital principalmente, mas que é justamente definir o que é uma MPME, porque dentro dessa sigla há uma diversidade muito grande, né, de perfis de empresa, e isso é certamente um desafio, isso se apresentou como um grande desafio na hora da segmentação e nesse alinhamento com tese de investimento e com impacto. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Mauro, sobre isso, como é que você vê isso aí, os desdobramentos disso, as possibilidades disso daqui para frente. Beleza. Eu tenho quanto? 1h30 para falar isso? Mas tiver até 11h30, você tem um pouquinho menos, já precisa ainda de uns 20 minutos para o Q&A. Assim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu tenho o maior carinho pelo Lab, eu tenho o maior respeito pelo trabalho do Lab, mais um produto de vocês que eu acho fantástico. Queria cumprimentar aí as duas instituições, a Vox e a Estim, pela iniciativa, né, e pelo como vocês estão desdobrando. Gostei muito de conhecer os casos. Eu queria falar de 4 palavras que foram citadas assim, né, durante essas apresentações. Acho que são 4 palavras estratégicas para a gente entender, né, do que a gente está falando, qual é o jogo. Eu costumo dizer o seguinte: meu estudo sobre micro e pequena empresa, eu não tenho nenhum tesão enrustido por pequena empresa, nenhuma paixão por elas. A questão não é essa. Nenhuma preferência por micro e pequena empresa. Então, a primeira palavra que eu vou pegar é a palavra mercado, que o Vinícius usou. Né? A gente fala assim, o mercado. Né? De que mercado a gente está falando? Né? Quando a gente usa essa palavra mercado, e as palavras não são ingênuas, né? Elas têm muito significado por trás. Na verdade, quando a gente se refere ao mercado e a mídia fala, não, porque o mercado reagiu, porque o mercado... Objetivamente, não é do mercado que a gente está falando. Né? A gente está falando de um pedacinho desse tamaninho. São 62 famílias que têm escritório na Brigadeiro.
né, desse mercado, né, que a gente toma como sendo o mercado. Né? A minha preferência por micro e pequena empresa ela vem de, vou dar grandes números. Metade dos trabalhadores do Brasil são trabalhadores informais. O trabalhador informal, ele trabalha, ou ele é um nano empreendedor, né, o autônomo, né, ele tem um empreendimento pessoal, ou ele é um empregado sem carteira assinada. O empregado sem carteira assinada, sua grande maioria, está em micro e pequena empresa. Então, metade dos trabalhadores são informais, e esta metade ela está majoritariamente, né, em pequenos negócios. Da metade formal, metade deles está em micro e pequena empresa. Então, 3/4 dos trabalhadores desse país estão em micro e pequenas empresas. Quando a gente fala do PIB, 30% do PIB do Brasil são de micro e pequenas empresas formais. As estimativas de informalidade, tem um monte, varia da metodologia, mas se a gente falar em 20% é um número razoável. Então, metade do PIB brasileiro é produzido por micro e pequenas empresas. Aí eu costumo falar que falar de economia brasileira sem falar de micro e pequena empresa está falando de qualquer outra coisa que não economia brasileira. Na verdade, este é o mercado brasileiro. Pensar em superar a desigualdade socioeconômica é imoral que a gente tem nesse país, sem entender a importância das micro e pequenas empresas, né, na produção de riqueza desse país. A gente está falando do outro mercado, dessas 62 famílias. Né? Então, e aí essa iniciativa de vocês, né, de olhar para o verdadeiro mercado do país, é absolutamente louvável. E aí, para esse mercado, tem uma outra palavra-chave que o Felipe usou, que é produtividade. Né? Qual é o problema, né, desse grande mercado brasileiro e da desigualdade? É uma coisa chamada produtividade. É a geração de riqueza no posto de trabalho, que das micro e pequenas empresas, na sua grande maioria, é muito baixa. É muito baixa. Rapidamente, número. Uma microempresa, a grande empresa ela é mais produtiva, necessariamente, ela é mais intensiva em capital e conhecimento, etc. Uma microempresa alemã, a produtividade do trabalho média de uma microempresa em relação a uma grande é de 70%. Ou seja, um posto de trabalho de uma microempresa alemã gera 70% do PIB que um posto de trabalho de uma grande empresa alemã gera. No Brasil é 10%. Né? Então, para mim, aí está a questão. Né? E como é que a gente resolve o problema da produtividade? Né? Aonde está o problema da produtividade? Ele está no baixo conteúdo técnico do posto de trabalho. Ele está em processos produtivos precários, processos de gestão precários. E como é que a gente resolve isso? Aumentando a qualificação do posto de trabalho. Financiamento. Fundamentalmente, investimento. Financiar investimento. Financiar qualificação técnica do posto de trabalho e financiar a qualificação técnica da gestão. Por exemplo, serviços empresariais. Então, produtividade é a palavra-chave. E aí a gente esbarra, né, quando pensa em qualificar postos de trabalho, qualificar empresas, a gente esbarra nisso que o Leonardo está falando, que é, afinal de contas, quando, né, eu falei aqui, as micro e pequenas empresas são isso, são aquilo, etc., etc. Né? O que é micro e pequena empresa? Né? Quem é esse ser que a gente chama de micro e pequena empresa? Né? Eu tenho um texto que chama da baleia ornitorrinco. Né? O que eu falo? Eu falo o seguinte: micro e pequena empresa é uma categoria igual a mamífero. Ela vai de baleia a ornitorrinco, passando por morcego que voa e pelo ser humano, que também é um mamífero. Então, ela é uma categoria quase que desprovida de significado, né? Porque ela é tão abrangente, né? Ela é quase tudo. E o que é tudo não é nada, não existe categoria que seja tudo. Né? Então, essa categoria micro e pequena empresa é uma categoria abstrata, né? Que não define nada a não ser tamanho, mas do ponto de vista
da qualificação produtiva, ela não representa nada. E é absolutamente complicado você tentar classificar e enquadrar, né? Estratificar as pequenas empresas. E eu acho que aí vocês, né, tanto a Vox um pouco menos, que ela trabalha um pouco mais distante, mas certamente tinham esbarrou nisso, né? E agora, de quem que eu estou falando, afinal? E aí você desenvolver produtos, né? Produto no sentido amplo, né? Bens e serviços, principalmente serviços, direcionados a esse universo de pequena empresa, sem conseguir discriminar de quem que você está falando, é muito complicado, até porque a gente não tem dado para fazer isso, né? Eu dou como exemplo, se você pegar KNAI, atividade econômica, lá nos 5 dígitos, no último nível de atividade econômica, o exemplo que eu sempre dou você pega serviços de alimentação, na cidade do Rio de Janeiro, né? Em São Conrado, estou pegando um bairrozinho do Rio de Janeiro, São Conrado, serviço de alimentação, até 5 empregados. Eu não tenho dado administrativo para separar mais do que isso. Eu posso estar falando de um quiosque no Fashion Mall, que é um dos shoppings mais sofisticados da cidade, ou de uma birosca na Rocinha, que fica do outro lado da rua. Que tem realidades, necessidades, expectativas completamente diferentes. Eu estou falando de baleia e de ornitorrinco. E aí você pensar em produtos para isso, né? Um outro exemplo que eu dou sempre é, se você imaginar 2 meninos que nascem, um filho de classe média alta e outro filho de uma família paupérrima abaixo da linha de pobreza, né? O de classe média alta, antes de ganhar o primeiro chocalho, ele ganhou o primeiro mouse, né? O outro, analfabeto, com problemas de subnutrição, né? Perde dente, deficiência cognitiva por falta de proteína e por aí vai. E aí a gente faz um estudo, a gente, né, economista adora fazer esses estudos, faz um estudo de empregabilidade. E aí a gente identifica que a apresentação ela tem impacto positivo, coeficiente de correlação positivo, lá, não sei o quê, quando a gente roda um modelo matemático, ela tem um impacto positivo na empregabilidade. Beleza, faremos agora, por exemplo, uma política pública de empregabilidade, financiando a aquisição de terno e gravata, subsidiado, para aumentar, melhorar a apresentação do sujeito. Para aquele filhinho de classe média alta, isso não serve para nada. Ele tem um armário cheio de terno e gravata, ele tem gravata vermelha de seda italiana. Ele não tem interesse nesse produto. Para aquele outro, né, que vem de uma família miserável, terno e gravata não vai fazer nenhuma diferença. E a gente faz muito, muito terno e gravata como produto. Então, pensar num caminho, né, para que a gente consiga separar, para que a gente consiga identificar quem é quem, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem nesse país. Né? E eu não tenho resposta para isso. Tá? A gente está numa conversa agora com o Ministério, com o MEMP, com o Ministério de Pequenas Empresas, com a Unicamp e com a Energética, Associação Nacional de Estudos sobre Gestão de Pequenas Empresas, tentar fazer um convênio. E aí o Felipe falou numa outra palavra, que é maturidade. É tentar pensar, né? É um projeto que não é trivial e nem é de curto prazo. A gente está conversando com o MEMP sobre algumas possibilidades de estudo. Uma das possibilidades que está colocada é essa. É tentar pensar no modelo de maturidade para as micro e pequenas empresas. Né? Tomara que isso dê certo, tomara que a gente consiga, e aí a ideia é que a gente até envolva alguns parceiros, e eventualmente a gente pode até conversar com vocês, a gente está pensando em como fazer isso. Modelos de maturidade organizacional já são razoavelmente conhecidos, principalmente no mundo do software, né? Você tem CMMI, etc., você tem modelos de maturidade organizacional, tentar pensar em como, de alguma maneira, fazer isso para a micro e pequena empresa, para tentar categorizar. E uma outra questão, quer dizer, aí é isso, a gente tem algumas categorias que são abrangentes ainda, mas já dão uma pista. Essa que vocês citaram, que a gente apresentou nesse trabalho com o César,
meu com César Vasques, que está aqui assistindo a gente. Aliás, também nessa conversa com o Memphis, o Murilo Saiben também está aí assistindo a gente. Né? Então, né, os atores aí estão no debate. Essas 3 categorias que eu e o César apresentamos, elas são muito abrangentes. Né? A gente tem uma ideia de tentar detalhar isso mais. E tem uma outra questão, e aí é um projeto que eu também estou com o César, a gente pensa muito em desenhar um produto adequado para a pequena empresa. Né? Então, a gente está muito olhando a oferta, a gente não olha a demanda. Então, eu e o César estamos debatendo tentar criar uma taxonomia inversa, de demanda. A questão não é o produto, a questão é o acesso ao produto. É uma taxonomia de caminhos para acesso a produtos. Né? E que aí a gente pode pensar em política pública que azeite o acesso ao produto. Que, em primeiro lugar, cria demanda pelo produto. Né? O cara precisa, mas ele não sabe que precisa. Ou ele pensa que precisa de uma coisa, mas na verdade ele precisa de outra. E aí o pessoal que trabalha com oferta muitas vezes esbarra com isso. O pessoal da China deve ter esbarrado com isso. O cara corre atrás de crédito, mas na verdade não é de crédito que ele está precisando. E na hora que você faz, por exemplo, crédito orientado, você qualifica o cara, tendo o cara no meio do caminho descobre, porra, não é de dinheiro que eu preciso, é de outra coisa. Né? Então, pensar nesses mecanismos, né? Ao contrário, né? É como fazer com que o pequeno empresário perceba que ele precisa, vamos botar entre aspas, de ajuda, e de que ajuda é essa. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente está debatendo. E, por fim, essa conversa toda leva a uma grande preocupação que eu tenho, é uma outra palavra que o Felipe também falou, e que é, na verdade, que está colocado aqui, que é a questão do impacto. Essa heterogeneidade, essa precariedade, né, do tecido produtivo das pequenas empresas, na média, né, da baixa qualificação do posto de trabalho, a questão do ESG, do impacto social e principalmente do impacto ambiental, em sua maioria, é um assunto que passa muito ao largo. Né? Para quem vende o almoço para pagar o jantar, né? Pensar em impacto ambiental é alguma coisa que assim, esquece. Né? E o que é mais complicado, isso tem um custo. Mesmo que o cara pense, isso tem custo, gente. Não tem jeito, isso tem custo. Né? Se agredir a natureza fosse mais caro do que preservar, o mundo não ia acabar daqui a 50 anos como ele caminha para acabar. Né? É porque, efetivamente, é muito mais barato a gente não levar, né, a natureza em conta, né? Não levar o futuro em conta, né? Pensar naquela famosa frase que no futuro estaremos todos mortos, né? Então eu não vou gastar dinheiro com o futuro agora, né? E pensar em outra atividade no imediato é muito mais barato. E aí, né, está colocada aí uma questão de custo, e uma questão de custo que, para quem tem uma produtividade muito baixa, né, para quem, por exemplo, né, o valor adicionado, ou seja, a riqueza gerada no posto de trabalho é menor do que um salário mínimo, portanto, o cara não gera nem para pagar um salário mínimo para o empregado dele, você falar em ESG para esse cara. Né? E eu não estou falando de meia dúzia de empresas, eu estou falando de milhões de empresas e de milhões de trabalhadores. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil pela frente. Né? E é um desafio para todos nós. Né? É um desafio para a própria sobrevivência dos mamíferos, incluindo o ser humano. Né? Como é que a gente vai lidar com isso e como é que a gente caminha para isso. E aí é muito legal a gente começar a ver iniciativas que estão tentando, de alguma maneira, fazer isso e começar a pensar em escalabilidade, porque essa é uma outra questão para o Brasil.
A gente fala de um país de 200 milhões de habitantes, a gente fala de um universo de 20 milhões de empresas. Né? E pensar em impacto de verdade tem que ser impacto para 200 milhões de pessoas, não para 2.000. Senão a gente não resolveu o problema, porque impacto socioambiental não tem fronteira, nem geográfica, nem de classe. Perfeito. Era isso. Muito bom, Mauro. Bem, eu queria entrar agora no nosso Q&A e tem algumas pessoas de mão levantada, parece. A gente está se comunicando aqui com os painelistas por meio do Q&A. Então, se você tem alguma coisa que você quer trazer, algum ponto, é só colocar lá que a gente reproduz aqui, tá? Então, pessoal, vou contar com o poder de síntese de vocês para a gente encaminhar aqui algumas perguntas bem interessantes que foram colocadas no nosso chat. A primeira delas é diretamente para o estímulo, que acho que vocês também estão vendo, né? Que é qual o principal fator que possibilitou o sucesso do estímulo? Qual é a taxa de administração do fundo? Existe alguma taxa menor, considerando o propósito da iniciativa? Então foi um anônimo, enfim, vocês fiquem à vontade para responder na medida do que vocês ficarem confortáveis, claro, mas eu vou passar então para vocês, para o Lucas e para o Vinícius. Boa. Obrigado, Leonardo. Acho que não seria um único fator, mas uma combinação de fatores, que é um crédito com uma condição bastante facilitada. Hoje a gente está trabalhando com taxas que vão de 1,29 a 2,39 e sem garantia nenhuma, então é um processo super simples. O empreendedor tem o desembolso em 5 dias, com muita pouca burocracia. Isso acaba atraindo empreendedores que precisam e que não têm acesso, e bons empreendedores, aliada à capacitação e conexão. Então, a capacitação que a gente faz, principalmente via WhatsApp, e mentorias semanais, trazendo especialistas sobre diversos temas, dentro de gestão financeira, contabilidade, marketing digital e vendas. E a gente acabou adicionando também a questão de gestão de pessoas, que é a alta rotatividade, né, nessas empresas pequenas, bares, restaurantes, é uma grande dor desses empreendedores. Então, a gente adicionou um módulo sobre isso. E essa conexão, sim, que a gente promove através dessas redes. A gente ouve muito dos empreendedores que empreender é uma atividade muito solitária. Eles estão lá atendendo os clientes, fazendo a gestão dos funcionários. Não tem muito essas redes, né? A gente não tem uma Endeavor para empreendedores do Brasil todo, pequenos empreendedores da economia real, vários restaurantes. Então, essa conexão que a gente promove com esses empreendedores ajuda a ter um comprometimento com a iniciativa, ajuda a reduzir a inadimplência e ajuda a gente a manter o fundo com condições bastante diferenciadas na ponta. Perfeito. Por Só, favor, só Vinícius. complementando aqui, Léo, uma pergunta que fizeram, né? O fundo hoje, a taxa de gestão é zero, né? Ele tem um custo muito reduzido, né, para fazer fechar a conta. Imagina que as 4 alavancas do nosso fundo, né, sendo um pouco técnico, o rendimento é os juros que a gente cobra do empreendedor, que tem que ser subsidiado, que tem que ser baixo. O Lucas falou do fundo atual, que parte de 1,29. A gente tem um fundo novo agora, que é o primeiro, é um nome chique, mas a gente gostou que escutou lá fora, né? Climate Disaster Relief Fund. Então está muito linkado com a fala do Mauro. É um fundo para emergências climáticas. Nasceu lá no Rio Grande do Sul para a retomada dos negócios gaúchos. E lá parte de 0,99, né, a taxa de juros. E para fechar essa conta, porque a receita é juros, a gente gasta com estrutura do fundo, gasta com capital da sênior, quando a gente capta investidor que quer retorno, e a gente gasta com inadimplência. Para os juros ser baixo, eu tenho que controlar a inadimplência, eu tenho que captar dinheiro barato e eu tenho que ter estrutura enxuta. Portanto, a Galápagos, que é a gestora dos 2 fundos, não cobra nada pela gestão. É a parte dela ali de apoio. A Singulari cobra uma taxa muito simbólica, fixa, não é um percentual, no Fundo Estímulo Brasil, e nesse do Rio Grande do Sul também não cobra nada, né? Portanto, nesse início, até a subordinada começar a equilibrar e a gente ganhar volume, né,
a estrutura do fundo é muito enxuta, justamente para a gente garantir uma taxa subsidiada para o empreendedor na ponta. Perfeito. Muito interessante. Realmente tem que ter uma estrutura muito diferenciada, né, para conseguir, enfim, organizar dessa maneira. É um tremendo desafio. Eu vou passar para a próxima. Existem grandes bancos contribuindo com os fundos para MPMEs. Como impulsionar a agenda para bancos tradicionais atuarem em maior escala junto ao público de micro e pequenas empresas não bancarizadas? Aí aqui eu acho que eu vou abrir para você, Luciana, para você começar e depois eu passo para o estímulo. É, Como é? essa de pergunta é difícil. Mas, assim, a Vox é uma gestora, né? Nós não somos um banco e não temos muitos bancos ah, atuando com, assim, que a gente saiba investindo ativamente para MPs, MEs. Assim, tem principalmente bancos públicos, né, que tem esse tipo de vocação, mas trabalhar com desbancarizados é uma disrupção de mercado, né? Então, assim, às vezes o banco tradicional tem mais dificuldade por ser mais tradicional, né? Acessar esse público. Eu acredito que, assim, tem que ter inovação nesse tipo de banco, né? A gente tem, por exemplo, a gente faz venture capital, né? A gente tem um corporate venture capital com o Banco do Brasil, que um dos objetivos é a inclusão financeira. Então, a parceria de um banco tradicional com instituições que estão, assim, que conseguem inovar para disruptar esse mercado e fazer que esse recurso do bancão consiga fluir para MPs, eu acho que pode ser um caminho, mas não é o único, assim. Acho que tem que ter não só os bancos fazendo parcerias com empresas, tipo startups, que conseguem acessar e ter tecnologia para ter crédito de qualidade e crédito rentável, porque para os bancões isso é muito importante, né? Não é subsídio, né? Para eles acessarem assim mais ativamente esse mercado, precisam de tecnologias. Por exemplo, o Estímulo faz muito bem isso, né? Com a análise de dados, acessar esse tipo de a gente tem até um exemplo recente, se eu não sei, acho que foi semana passada ou no anterior, do Banco do Brasil, com parceria com uma startup, que conseguiu ampliar o crédito rural para pequenos agricultores com tecnologia, né, de uma startup, porque consegue fazer uma análise de crédito que não é o padrão da análise de crédito que vale para todo mundo, para um produtor rural, ele nunca vai passar, né? Então acho que precisa de tecnologia e boa vontade. Acredito também que regulação, empurrar ali, falar, cara, vocês precisam atingir esse público, é importante, é o papel social de um banco acessar, né, prover crédito, acho que também isso pode ajudar e deve ajudar um empurrão da regulação e social também, né? A gente também, como sociedade, pressionar de alguma forma, acho que também pode ajudar. Assim, uma solução sozinha não vai adiantar. Assim, é um problema muito grande, como o Mauro mesmo colocou, a gente tem que agir em conjunto. Perfeito, Luciana. Acho que são ótimos pontos. Eu lembrei também de um exemplo, já te passo a palavra, Vinícius, do Banco da Família, que não é um banco, é o Mocip, e eles fazem um trabalho muito interessante também, mais focado em microcrédito, mas para não bancarizados. E eles têm uma taxa de inadimplência muito baixa também. Inclusive, eles vão participar do Lab no próximo dia 24, também no encontro que a gente vai ter aqui. Mas, por favor, Vinícius, o que você... Acho que muito, muito rápido, né? Os bancos tradicionais realmente não têm estrutura ainda, agilidade e o conhecimento interno, né, para trabalhar essa pauta. Mas eu vejo um esforço deles de buscar isso no mercado. E a Luciana já adiantou também, a gente, como estímulo, a gente busca bastante relacionamento com eles, né, para, usando a palavra do Mauro, olharem para um mercado além, né, da Brigadeiro Faria Lima, olharem para um mercado de micro e pequenas empresas que geram 71% dos empregos, né, do país, né, pegando os dados do Sebrae, são os 3/4 ali, que o Mauro trouxe também. Então, no início do estímulo na pandemia, a gente teve aportes importantes na cota catalítica, né, sem compromisso de retorno, do Santander,
do BTG Pactual, do BMG e do Banco Inter, né? Que foi num contexto de pandemia, num contexto, a B3 também com fundo emergencial, num contexto diferente, né? Não é num contexto do dia a dia, ali todo mundo estava com uma disposição a mais para doar esse dinheiro mais no risco. Agora, né, a gente conseguiu algo que eu acho que a gente está bastante feliz, que foi esse fundo do Rio Grande do Sul. Também é num contexto de desastre, mas os bancos começando a olhar como eles podem ajudar melhor. E neste fundo, o Itaú é cotista subordinado. Então isso acho que foi uma vitória para a gente. O Itaú, os outros bancos que eu falei lá atrás, doaram para a associação. O cotista subordinado é o Itaú. Então, o Itaú foi o primeiro a se comprometer com dinheiro catalítico, né? Colocou o CNPJ do banco, comprou da tesouraria uma cota subordinada para ele olhar o que é esse negócio de blender. Deixa eu ver, deixa eu entender. Então, a gente fica feliz, humildemente, né, de ter um cotista como esse, porque ele está querendo já olhar para poder levar esse conceito. É a tal da incidência. E mais, a hora que o Itaú vem, começa a abrir as portas dos outros, né? A referência. Então, lá no Rio Grande do Sul, o Banrisul veio. E para a gente, isso foi tão legal quanto ou mais pela questão pública do Banrisul, né? Pela questão de ser um banco que tem capital, que tem um governo como acionista, topou a inovação também, né? E agora a gente falando com outros bancos, apresentamos na Febraban. Então, eu vejo que tem interesse, mas aí para concluir, Luciana e demais colegas, a gente sente que precisa de algum patrocinador interno, né? O que eu quero dizer? Precisa de alguém que gosta da pauta, que gosta de impacto dentro desses bancos, poder comprar a briga e fazer virar. Em todos esses bancos, teve alguém que era apaixonado por impacto, que tinha muita vontade para fazer a pauta andar internamente. Perfeito, porque não é um métier natural, né, dos bancos, não é uma agenda natural dos bancos. Isso é muito importante. Esse é um ótimo ponto, Vinícius. Eu vou passar aqui por alguns comentários, depois eu volto em uma pergunta. Então, o Murilo, que acho que é do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ele traz um comentário aqui que aqui no MEMP esse primeiro passo é essencial para melhorarmos o acompanhamento das políticas públicas que conseguimos vender e o produto correto para o perfil correto. Acho que isso é um ponto bem importante. A Adriana Seabra também traz um comentário, tem muito a ver com isso que a gente está dizendo, né? Que as plataformas fintechs estão oferecendo essa possibilidade, opera com o empreendedor, né? Imagino que seja a possibilidade de trabalhar com segmentos não bancarizados, opera com o empreendedor e à medida que o conhece, abre outras possibilidades de crédito e poupança para esse empreendedor, né? Ou seja, de outros produtos. Então, acho que esse é um ponto importante também, que a gente discutiu aqui. E tem uma última pergunta, que é anônima também, que é qual o principal indicador de impacto positivo para focarmos esforços para esta agenda de apoio às MPMEs? Então, acho que aqui eu abro também. E essa vai ser acho que nossa última pergunta para encerrar. Eu vou escolher um de vocês só para para falar. Acho que eu vou passar para a Luciana. A gente pode falar rapidamente, né? Acho que eu passo para a Luciana, depois Lucas ou Vinícius e Mauro também podem fazer um comentário sobre isso, rapidamente, e aí para a gente caminhar para o nosso encerramento, que já são 11h27. Pergunta de $1 milhão. Eu acho que a gente hoje não tem um indicador para correr atrás. Eu acho que isso é praticamente impossível, assim, reduzir toda a complexidade, um indicador ainda, né? Talvez avance, né? A pauta avance. Mas, só para dar um exemplo rapidamente, no fundo da Vox, a gente não conseguia medir o impacto na ponta, tá? A gente tinha indicadores na teoria da mudança, né, de outputs, não de impacto. Por exemplo, a Estímulo comentou que eles estão fazendo um estudo com a 6 decibels, que procura ali sim dar um indicador de impacto. Um indicador não, mas qualificar o impacto do fundo, né? Eu acho que isso é importante para quando a gente fala em impacto, até para quem trabalha só com isso, né? Monitoramento e avaliação, é muito difícil dizer. O impacto para uma pessoa ali, talvez seja segurança alimentar, para um empreendedor. Para outro empreendedor, talvez o impacto seja empregar 100 pessoas. Esse é o impacto.
Então, acho que isso é muito complexo. Desculpa, não consegui dar uma resposta melhor para essa pergunta. Mas espero que meus colegas compram melhor. Mas é desafiador mesmo. É, Um só, né? Ou mais. sim. Lucas e Vinícius, querem trazer alguma coisa sobre isso? Felipe, eu vi que o Felipe aqui, Felipe levantou a mão, desculpa, não tinha visto. Pode falar, Felipe. De forma bem objetiva, Léo, eu vou pegar um indicador, né, que é utilizado pelo estímulo, que eu acho que apresenta uma essência do indicador de impacto, que é um impacto é nada mais do que uma diferença marginal, né, do que você tem numa situação tradicional. Então, o indicador deles de acesso ao crédito, né, fora, né, das outras instituições, ou seja, que pegaram crédito com eles, que não pegaram em outras instituições, que não conseguiram em outras instituições, apresenta um indicador de impacto bastante interessante para o ecossistema, né, que é de 27%, mais ou menos o deles. Então, o acesso, né, aos bolsos desbancarizados, eu acho muito relevante. E outros dois que eu colocaria aqui como bastante interessantes, né, para o ponto de vista de impacto, é a capacidade de pagamento, né, para não ter os impactos negativos, né, então a capacidade positiva de pagamento aquele recurso que está sendo emprestado, e o outro que a Luciana colocou de bem-estar, né, que ele tem as suas complexidades, mas ele é um dos indicadores também que influem também, afinal a gente está querendo que o empreendedor não fique engargalado. Então, esses três que eu colocaria assim como de forma objetiva que podem fazer diferença na gestão de impactos e que estão presentes lá no nosso estudo, tá? Ótimo. Por favor, Vinícius. Eu reforço com o aluno, né? É difícil, não tem bala de prata, né? Não tem um indicador, é difícil da gente falar, cravar na pedra uma coisa, mas o estímulo, ele tem a tese de ajudar as micro e pequenas empresas, né? Muito pautado novamente no raciocínio do Mauro, porque são os maiores geradores de emprego, né? 3/4 dos empregos estão ali. Então, somos signatários do Pacto da ONU e, no finalzinho da nossa teoria da mudança, né, junto com a professora e tudo que a gente pesquisou, ODS 8 e 9 da ONU estão lá, que quer dizer que fala sobre o quê, né, entre outras coisas? Geração de emprego e renda dignos e de qualidade e inclusão financeira. Portanto, eu reforço o ponto do Felipe do índice de inclusão financeira e a gente está olhando para geração de empregos, né? O quanto que esse empreendedor está crescendo receita, está prosperando, a gente também mede, né, o aumento de receita que a gente incrementou, mas isso está convertendo em mais geração de emprego, isso está convertendo numa renda que vai para a base, né? Porque embora ainda a gente não está no microcrédito na base da pirâmide, as pessoas que estão trabalhando para esses empreendedores e os fornecedores desses empreendedores, micro e pequenas empresas, estão na base da pirâmide. Então, a gente olha muito para a geração e para a qualidade desse emprego, Leonardo, como um indicador importante do nosso impacto na ponta, inclusive quando a gente fala do emprego para um homem, para o emprego para uma mulher, por exemplo. Por isso que a gente pega o índice das mulheres também, líderes, mulheres que estão empregadas, que a gente sabe que os outcomes, né, diferente dos outputs que a Lu trouxe, os outcomes para a sociedade são muito, muito maiores. Perfeito. Pessoal, eu gostaria, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, eu gostaria primeiro de agradecer muito a presença da Luciana, do Lucas, do Mauro, sua também, Vinícius, foi uma gratíssima surpresa tê-lo conosco aqui, muito bom, obrigado por vocês terem feito, eu sei que não é fácil na agenda, né, na agenda que a gente tem, abrir um espaço para disponibilizar 1h30 para a gente ter uma conversa com esse nível de qualidade, então assim, queria também agradecer muito ao Felipe, que foi o grande maestro desse trabalho, né? Foi quem orquestrou esse trabalho desde do ano passado e assim acho que o resultado está aqui na qualidade dessa discussão. Ficou realmente muito muito bem estruturado, muito consistente. E a todo mundo que participou, né? Todos os participantes, as perguntas foram, acho que elas trouxeram o nosso debate realmente para um outro nível. Eu queria agradecer a todos pela participação. O Lab continua à disposição, né? Esse é a nossa missão, o nosso papel, fomentar esse tipo de discussão, né? Esse nível de debate. Então a gente segue com os grupos de trabalho. Então o GT Impacto, quem tiver interesse em participar, quem tiver interesse em se envolver nessa agenda, é só entrar em contato conosco e começar a participar dos nossos encontros da reunião. A ENews também disponibilizou o link para essa publicação que a gente apresentou hoje aqui. Então já está disponível no site do Lab e também no link aqui no chat. Tá bom? Pessoal, uma ótima semana para todos e todas.
e até o próximo encontro. Valeu, gente. Abraço. Obrigado, Bom pessoal. dia, obrigado a todos e todas. Parabéns Valeu, pelo pessoal. trabalho. Valeu.